Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é mais uma vez a seleção brasileira. Falar especificamente sobre esse jogo, esse amistoso contra a Coreia do Sul, até porque acho que vira um vídeo importante, por mais que a gente possa relativizar, questionar, não dá para querer cravar, tirar qualquer tipo de conclusão depois de um amistoso, e acho que qualquer amistoso isoladamente não vai ter esse papel de confirmar alguma questão por si só. A gente sempre precisa dar uma olhada num todo, num contexto, tentar pegar uma sequência de jogos, mas eu achei importante fazer especificamente sobre o jogo contra a Coreia como sequência de um outro vídeo. Então eu vou deixar aqui já na descrição. Primeiro convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, você já se inscreve, ativa aí o sininho também da notificação, para você ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Mas, além disso, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o outro vídeo, para o vídeo que eu fiz depois do Brasil e Argentina, porque aquele foi um vídeo que eu falei sobre um momento crítico do Tite na seleção, por uma sequência negativa, por uma involução pós-Copa do Mundo, por algumas ideias que chegam no momento chave, no momento em que o Brasil tem jogado mal a maioria dos seus jogos recentes, e por isso algumas das ideias, das propostas, começam a ficar em xeque. Então, muito do que eu vou falar nesse vídeo de agora é uma sequência daquele vídeo anterior. Então, repito, tá aqui na descrição para você, se quiser curtir lá antes, até para ter um contexto um pouco maior do que eu vou falar a partir de agora. Então é isso, fica o convite, deixa aí nos comentários, a curtida também. Vamos falar especificamente sobre esse jogo contra a Coreia do Sul, então. Acho que ele teve algumas questões relevantes. Primeiro, a estrutura de ataque do Brasil foi diferente. Então, aquela ideia que eu falei que não vinha funcionando no outro vídeo, a questão de ter os dois pontas dando amplitude, jogando bem abertos, o que deixava o Brasil com menos opções de passe por dentro, o que deixava o meia central quase escondido de forma previsível atrás dos volantes adversários, quase que encostando no Firmino, que também não era o jogador para dar essa profundidade como 9, que ficava subaproveitado também. Essas questões foram diferentes. Então vamos lá, mais uma ressalva antes da gente entrar na questão do campinho que vai estar aqui e para falar especificamente sobre esse funcionamento. A ressalva básica não é querer tirar conclusão em cima desse amistoso. O segundo ponto, então a gente vai falar, mas foi contra a Coreia do Sul e tudo mais. Eu não gosto desse tipo de rótulo, que é muito comum, é um hábito muito frequente, de desmerecer um adversário e de simplesmente colocar meio que sem olhar. Você nem precisa olhar para quem está do outro lado, e se o resultado foi bom, se o time funcionou um pouco melhor, você já desmerece porque é mais fácil. Fica mais fácil você nem precisar olhar para os aspectos do jogo e falar, mas também contra fulano, contra ciclano. E eu não gosto muito disso, independentemente de qual seja o ambiente, né? De seleção, de clube, em qual continente for. Eu acho que sempre tem aspectos aí pra gente observar, ou pelo menos pra gente tentar buscar como conhecimento de características do adversário e tudo mais. Dito isso, a Coreia não vive um grande momento, embora tenha só tivesse perdido um jogo em 2019, mas o desempenho recente com o Paulo Bento nem era dos melhores. Se a gente pegar as últimas rodadas de eliminatórias, foram empates, né, contra o Líbano, contra a Coreia do Norte, antes tinha sido uma goleada para cima de Sri Lanka, mas um jogo que teve pouco parâmetro também para avaliação e que foram feitos alguns testes até interessantes, o Lee Kang-in, por exemplo, jogando como meio campista e tudo mais, mas não vou aprofundar nisso. Essas avaliações das eliminatórias asiáticas eu costumo fazer no Twitter, então quem quiser acompanhar mais de perto ali as análises táticas dos jogos das eliminatórias asiáticas, estão lá no Twitter, @OliveiraRafa. Enfim, Paulo Bento mesmo falou, seria um jogo mais complicado, com um teste diferente, numa estratégia que fugiria da que a Coreia do Sul está acostumada a ter num cenário continental, em que ela tenta tomar mais a iniciativa. Dessa vez ela se defenderia um pouco mais, tentou se comportar a partir de um 4-2-3-1, sem a bola, duas linhas com 4 e tudo mais. Ok, então o que dá para tirar desse ponto? A Coreia do Sul é um adversário inferior ao Brasil? Indiscutivelmente. Agora, o Brasil teve muitas dificuldades contra vários adversários teoricamente inferiores a ele nos últimos meses, certo? Na própria Copa América, o desempenho não foi o melhor, e eu nem sou um cara que acha que a Copa América é tudo porcaria, não. Eu discuto muito, eu questiono muito e discordo totalmente desse argumento. Aquele argumento de que a eliminatória sul-americana é fácil e tudo mais, discordo completamente. Agora, é óbvio, o Brasil enfrenta adversários inferiores muitas vezes. Agora, uma coisa é você pegar um adversário que não tem absolutamente nada para oferecer como nível competitivo. E aí são aqueles amistosos mais alternativos de todos. Outra coisa é você pegar adversários de um nível razoável, de um nível
competitivo. E aí eu já acho que são adversários e amistosos muito válidos. Para mim é onde se enquadram esses amistosos recentes do Brasil. Questiono, por exemplo, a repetição de confrontos contra sul-americanos, mesmo entendendo o calendário, as dificuldades que hoje existem em relação às seleções europeias e tudo mais. Agora, pegar Nigéria, pegar Senegal, pegar Coreia do Sul, aí eu já acho que são amistosos bem válidos. Você pode questionar se o time é melhor, se o time é pior, se é para sair falando que é a melhor seleção do mundo porque goleou. Isso eu concordo, tem que ter sempre pé no chão, mas aí a tarefa, o desafio é avaliar de forma ponderada, né, de forma comedida, para qualquer que seja o lado que as coisas aconteçam. Enfim, feita essa enorme ressalva, vamos falar um pouco sobre a questão do funcionamento do Brasil, porque, como eu disse antes, não foram os dois pontas dando amplitude o tempo inteiro. O que isso significa? O Brasil vinha jogando com jogadores abertos e quase estáticos, numa ideia de ocupação de espaços pré-definidos para o time gerar vantagens a partir disso, que seria tentar abrir a linha de defesa adversária. Então, se a gente pega o jogo contra a Argentina, era evidentemente isso que acontecia. Um ponta bem aberto na direita, outro ponta bem aberto na esquerda. Ok, não é uma estratégia errada, mas ela pode funcionar ou não funcionar. A questão é que o Brasil vinha sem usar ultrapassagem dos laterais e sem encontrar por dentro muitas opções de passe. Então os dois volantes ficavam quase sempre alinhados e só uma opção de passe por dentro era o meia, geralmente o Coutinho, tinha sido Paquetá contra a Argentina. E esse meia facilmente é marcado, porque não existe nenhum incômodo vindo dos lados para dentro. Os pontas estão espetados esperando o momento das diagonais, das entradas em profundidade. Só que se o Brasil não progride muito com a bola, essa posse de bola vai ficar ali entre zagueiros, volantes, laterais que se posicionam por dentro e que não avançam tanto. Então, duas questões que eu discuti no vídeo anterior e que eu acho que foram positivas contra a Coreia do Sul por modificações. A primeira delas, e uma tem total ligação com a outra até. Então já vou citar as duas de uma vez só, porque aí o funcionamento fica mais evidente ainda. Renan Lodge na esquerda, a capacidade de explorar essa aceleração, essa chegada constante à frente com boa qualidade de passe, de cruzamento e com muito fôlego para acelerar o jogo pelo lado esquerdo. Consequentemente, para ter um lateral que explore o corredor, faz mais sentido que você não tenha um ponta preso ao corredor. E para isso o Coutinho voltou a jogar pelo lado. Voltou a jogar pelo lado por quê? Porque ele jogou pelo lado, até pelo direito, nas eliminatórias para a Copa de 2018, quando tinha mais mobilidade, mais liberdade de circulação por dentro. E esse foi um outro ponto muito positivo. Então, em termos de estrutura de ataque, a gente viu um Brasil com um outro funcionamento. E isso é anterior à avaliação do adversário. Isso é uma avaliação que ela pode ser feita até isolando o adversário. Por quê? Porque a gente está falando de mecanismos, de funções, de espaços, de combinações. Então, se antes o Brasil vinha tendo laterais que geralmente ocupavam espaços por dentro, quase como meio-campistas, porque os pontas estavam espetados, na esquerda, o Renan Lodge, dessa vez contra a Coreia do Sul, foi o responsável por quase toda a aceleração do Brasil no jogo. O primeiro gol sai de assistência dele, o terceiro gol sai de jogada de muita posse de bola de um lado para o outro, mas quem acelera de novo é o lado esquerdo com projeção dele. E antes mesmo do gol, porque aí tem um outro aspecto, né? Eu gosto muito como desafio, como avaliação em amistosos, quando o primeiro gol demora a sair, porque significa que o desafio inicial vai durar mais tempo e vai ter mais tempo para ser analisado. Como o time se sai, como ele busca alternativas e tudo mais. Um gol cedo sempre vai condicionar o jogo, seja pela postura de um lado, pelo contexto, pelo funcionamento, por alguma mudança tática. O gol sai cedo, mas em 10 minutos já tinha dado para observar que o lado esquerdo seria o lado da melhor aproximação e aceleração. E aí está um outro ponto positivo, porque isso não existiu contra a Argentina, isso pouco vinha acontecendo em jogos anteriores. Então aí, com o Renan Lodge se projetando para ocupar essa faixa esquerda, o Coutinho saía do lado, trabalhava por dentro, ora próximo do Arthur, ora mais próximo do Paquetá. Aí, aliás, tem até uma outra questão, cheguei a citar no Twitter também. Não é uma questão de cópia, de pegar como modelo, é apenas uma curiosidade do ponto de vista de análise. O Paquetá, que tinha jogado solto e isolado à frente, né, como um meia central contra a Argentina, dessa vez contra a Coreia do Sul explorou um espaço de um funcionamento muito parecido com o do Milan. Até tem vídeos aqui no canal sobre a primeira impressão do Milan com o Stefano Pioli, depois tem vídeo do jogo da derrota do Milan para Lazio, e nessa questão do funcionamento, por que eu fiz essa comparação?
Porque o Milan tem usado o Theo Hernandes como lateral que acelera o jogo, que ocupa o corredor. O meia pela esquerda, geralmente, é mais um articulador de jogo por dentro e se aproxima do Paquetá, que é esse meia central que fica à direita do papel do Çalhanoğlu no Milan, do que foi o Coutinho agora na seleção. Então, um ponta fica mais preso ao lado do campo, no caso, o Gabriel Jesus. Do outro lado, o lateral tem corredor para explorar, porque o meia vem para dentro se aproximar do meia central. E isso foi bom para o Brasil, porque o Brasil passou a ter avanço pela esquerda, com o Renan Lodge acelerando, com o Coutinho dando uma opção a mais e tentando e recebendo essa bola nas costas dos volantes. Então você quebra aquela previsibilidade de que só teria o Paquetá por ali, passa a ter dois jogadores nessa faixa de campo. E o Arthur também, que em alguns momentos se projetava um pouco mais para chegar próximo do Coutinho, em alguns momentos até para inverter posições com o Coutinho. Então essa posse de bola do Brasil teve, ao contrário de vários jogos anteriores, diferentes peças em alturas diferentes do meio-campo. Então era o Fabinho, aí com o Arthur à esquerda dele, o Alexandro se projetando, o Felipe Coutinho se movimentando por dentro, o que também ajudava o Paquetá a receber essa bola. Embora não tenha feito grande partida, fez um gol importante para ele, foi melhor do que contra a Argentina, acho que muito por ter mais companhia nessa faixa de campo. Agora, tem um outro aspecto que é interessante também, até para entrar nele rapidamente, antes de falar do Fabinho. O final do jogo indica uma ideia também, que é a possibilidade de ter o Firmino agora como esse meia. E o Firmino já chegou a jogar algumas vezes assim. Primeiro que o Firmino já jogou atrás do 9 em toda a carreira dele no Hoffenheim, por exemplo. No Liverpool, na temporada passada, ele jogou atrás do Salah em alguns momentos também. E o Klopp chegou até a escalar o Firmino, eventualmente, dentro dos jogos, como um dos 3 meio-campistas. Então, se a gente pensar que o Brasil tem partido de um trio central, mas que o Arthur fica mais próximo do Fabinho e o outro meio é o Paquetá que se projeta, o Firmino pode ser esse cara para explorar espaços na armação no setor dos volantes, porque é a melhor faixa de campo pela característica dele. Ele não vai funcionar melhor sendo um 9 de profundidade, que tem que atacar os espaços. E pelo jeito, pelo que essa substituição sugere, indica, para ter um ponta que vai armar o jogo por dentro, no caso o Coutinho, o Tite não vai abrir mão de um 9 que ataque em profundidade, ou seja, que tente romper a linha de defesa se projetando. E aí se enquadra mais o Richarlison. Ainda acho que pela direita o Brasil pode ter um pouco mais de mobilidade. O Gabriel Jesus jogando mais preso à direita, até como eu citei no outro vídeo, dos pontas dentro desse sistema do Brasil, me parecia até quem melhor entendia a função dentro desse ataque mais preso às posições no campo. Agora, também acho que ele pode atacar por dentro em outros momentos e que é interessante que ele faça companhia ao centroavante, principalmente se o 9 for o Firmino, mais ainda, porque aí vai pedir a infiltração de outras peças. Mas com o 9 sendo o Richarlison, muda um pouco a característica do 9 também. Passa a ser um jogador que vai precisar fazer a leitura do momento em que vai se projetar para receber essa bola em profundidade. E aí esse passe pode vir do Arthur, do Alexandro, do Coutinho, do Paquetá, eventualmente do Firmino, se ele jogar por dentro também. E para fechar, um outro aspecto que eu acho que é relevante sim, Fabinho. O Fabinho vive um grande momento no Liverpool. O Fabinho é um jogador que pode jogar na função do Casemiro, mas ele tem se acostumado, até pela característica do Liverpool, a estabelecer o time numa faixa mais avançada do campo. Por quê? Porque ele pressiona, porque ele ganha a segunda bola, porque ele também tem essa facilidade para ir à frente em alguns momentos e achar passes talvez com uma agilidade, com um ritmo superior ao ritmo do Casemiro nessa distribuição. O Casemiro tem ótima qualidade de passe, é longo, mas não é um organizador do jogo de trás. O Casemiro ajuda muito nessas compensações defensivas e tudo mais, e foi fundamental várias vezes para o Real Madrid. Mas nesse momento me parece interessante ter o Fabinho como esse jogador que pode aumentar o ritmo do meio-campo da seleção, para que o time pressione mais alto, para que tenha uma saída também com mais um jogador acelerando no passe, para tentar achar essas opções, já que dentro desse sistema, dentro desse desenho, o Brasil passa a ter uma espécie de um quadrado por dentro, porque a gente pode falar em 2 volantes e 2 meias, com um ponta na esquerda, com um lateral com um ponta na direita, um lateral na esquerda. E mais um 9 que vai tentar se movimentar para achar esses espaços entre zagueiro ou entre zagueiro e lateral para acelerar o jogo. Então, assim, achei importante fazer esse vídeo aqui, até para não ficar uma crítica sem resposta na partida contra a Argentina. Acho que hoje, nesse jogo contra a Coreia do Sul, a gente viu sinais interessantes. O Brasil jogou melhor. O Brasil teve
mudanças. Como eu já tinha falado antes, acho que é uma questão muito mais coletiva do que individual. Não acho que o problema do Brasil seja ficar olhando e falar: ah, esse nome não presta, aquele não pode jogar pela seleção, essa geração é horrível. Não é essa a questão, como o próprio trabalho do Tite mostrou com a mudança pré-Copa, quando se falava muito sobre geração e de repente o Brasil consegue atingir um ótimo nível coletivo e chega muito bem à Copa do Mundo com um ótimo trabalho, que depois caiu muito de produção, e por isso a minha crítica tem sido a ideias e estruturas coletivas de jogo. Então achei importante esse vídeo como uma resposta. Agora, não é uma resposta definitiva, não é falar, já tá tudo resolvido, o Brasil tá voando. Claro que não, é tudo com muito pé no chão, mas acho importante até para não ficar só na hora de criticar ou de questionar e depois não reconhecer quando algumas mudanças são feitas e quando alguns passos aparentemente são feitos numa direção interessante. Então é isso. Conto aí com os comentários de vocês, com a curtida, com a inscrição no canal, só se inscrever aqui e, claro, participe aí, curtam os outros vídeos também. Um abraço a todos e até a próxima.